aí a reflexão da manhã. Toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus. Vai nos ajudar a entender um pouco mais do que Deus quer que nós façamos, né? Nós sempre tendenciosos a fazer aquilo que o nosso coração acha que é melhor. Esquecemos de consultar na palavra de Deus para saber o que é melhor realmente, o que Deus quer de nós. Nós vamos refletir na palavra de Deus lá no personagem chamado Cornélio, um homem bom, piedoso, dava boas esmolas, mas que faltava algo nele para ser aceito por Deus. A nossa leitura de hoje é em Atos capítulo 10, versículos de 1 ao 20. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre todos os que estavam ao seu serviço, e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes. E logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens, enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estou à porta, 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. E se nós formos dar sequência na leitura, Eliana, nós vamos ver que Pedro foi com eles, né? E Sim. preparou, levou a mensagem, porque ali estava Deus preparando o povo gentil, né? As pessoas, nós, que iríamos ser aceitos por ele, porque Jesus veio para os judeus, veio para o povo escolhido, mas aquele povo o rejeitou. Então Deus estava ali se revelando aos gentios, a nós, de outra nação, de outra pátria, para nos reunir e nos apresentar ao Senhor através de Cristo Jesus.
E na mesma leitura lá, se a gente passar um pouquinho para frente, lendo no versículo 36, nós podemos ver na sequência do discurso de Pedro, que já estava com eles, né? Pedro diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez o que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós, e que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amigos, nós podemos entender que não só simplesmente as boas obras que fazemos aqui vai nos garantir a ter comunhão com Deus e estar nos céus com Ele na eternidade. Nós precisamos entender que precisamos de algo mais, precisamos obedecer ao mandamento de Cristo, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando as pessoas a tudo que Ele nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou está na sua palavra, nos Evangelhos, em toda a sua palavra completa, porque é inspirada por Deus para nós hoje podermos ter acesso a ela. Não faz sentido as pessoas hoje procurar uma forma de tentar atualizar a Bíblia ou mudar o que a Bíblia tem escrito, porque é através dessa palavra que nós podemos entrar na eternidade, conhecer Jesus, saber quem foi Jesus, quem é Deus. Então não são as minhas boas intenções de querer mostrar o que é melhor e tirar aquelas coisas que eu acho que não são boas e colocar o que acho que é melhor. Quem sou eu? Um mero pecador condenado ao inferno. Você viu a história de Cornélio? Um homem bom, um homem que praticava boas obras, dava esmolas, fazia tantas caridades que chegou a Deus, e Deus olhou para ele e viu que precisava de algo mais. E o que era esse algo mais? Batizados. Fossem batizados, fossem buscar um arrependimento de pecados, mudança de vida. Precisava de algo mais. Então, nós precisamos nos arrepender dos pecados. Nós precisamos procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Entre os muitos judeus que se destacaram no tempo da igreja primitiva, encontramos também um gentio. Vivia em Cesareia, importante cidade portuária. Naturalmente havia naquela cidade um regimento romano de proteção. O centurião comandante do regime era Cornélio. O texto bíblico nos informa que este e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. É nestas informações que se resume a biografia de Cornélio para o tempo anterior à sua decisão em favor de Jesus. O relato nos mostra que Deus reconhece a vida particular de todas as pessoas. Ele sabe do meu íntimo e do seu íntimo também. Ele conhece cada um de nós em particular. Então não adianta você querer ser reconhecido pelas pessoas. O melhor é ser reconhecido por Deus, porque Deus sabe quem nós somos e Ele não vai nos abandonar e nos deixar sozinhos. Veja como Cornélio foi alcançado pela misericórdia de Deus, mesmo praticando boas obras, orando, dando esmolas.
Mas faltava algo e Deus providenciou para que Cornélio fosse salvo com sua família. Portanto, hoje nós podemos também entender que se estivermos buscando a presença de Deus para as nossas vidas, praticando as boas obras que Ele nos ensina que praticamos, Ele não vai nos abandonar, Ele vai nos ajudar na nossa caminhada. Nada se esquiva do conhecimento de Deus. Ensina-nos também que Deus não só nos conhece, mas também reconhece os fiéis e retribui com a sua graça os atos de justiça, mesmo daqueles que ainda não são do seu povo. É muito interessante a experiência de Pedro, enquanto os emissários de Cornélio ainda estavam a caminho para encontrá-lo. Estes descreveram Cornélio a Pedro, dizendo: ele é um homem bom, um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Pedro foi com eles e pregou o evangelho na casa de um gentil, diante da família e dos amigos de Cornélio. O resultado foi extraordinário. Os gentios se converteram a Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e assim Pedro e Cornélio tornaram-se a porta de Deus para os gentios. Deus usou ambos de maneira extraordinária para abrir o caminho às nações. Este evangelho, agora liberado, chegou a Roma e ao próprio imperador, como está lá em Atos 27, versículo 24. Os caminhos de Deus são maravilhosos. De um começo humilde, chega-se a um grande resultado, baseado nestes acontecimentos que se iniciaram com a vida de um homem piedoso. Quero conclamar a todos nós a sermos fiéis, para que a obra de Deus não termine aqui, mas prossiga até o dia em que Cristo voltar. Nós devemos lembrar que nós devemos simplesmente obedecer o que Cristo nos manda fazer. E sabe, a própria palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a obedecer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, se eu achar por bem que esse texto não faz parte da minha vida, que eu não preciso ir e tirá-lo da palavra de Deus, eu estou me condenando ao inferno, porque Cristo é que está mandando eu fazer. Então não adianta as pessoas tentar modificar a Bíblia, porque a Bíblia é uma palavra viva, escrita por homens inspirados por Deus. Deus mandou que as pessoas escrevessem o que está ali. Não adianta qualquer um dos meros mortais como nós tentar mudar o que está escrito ali, porque seremos condenados ao inferno. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm se incomodado com a palavra de Deus, pois essas palavras têm confrontado pessoas que têm costumes e práticas que Deus desaprova. Muitos acham que reescrever a Bíblia é só falar palavras de amor, será a solução dos nossos problemas. Que grande engano, hein? Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Você acha que se Deus soubesse que tivesse algo que pudesse fazer para o seu filho não ser pregado na cruz, Ele não faria? Por que Cristo foi crucificado? Por causa dos nossos pecados. Não tem como eu mudar isso da história. Eu estava condenado ao inferno. Eu olho para a cruz e vejo ali, seria o meu lugar, mas Cristo tomou-o por mim e me deu a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e aceitar o que Ele fala para me fazer na sua palavra. A impiedade dos últimos dias, que está lá no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe,
Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Cornélio podia muito bem falar: Senhor, eu já faço o suficiente, não tem como fazer mais nada, eu não vou atrás desse Pedro. Eu já sou um homem bom e piedoso, já faço o suficiente. Mas não, Cornélio aceitou o pedido do Senhor, o mandado dele, que fosse buscar Pedro, porque Pedro tinha algo mais que precisava para Cornélio: ser batizado e se arrepender dos pecados, porque não existe ninguém puro nesse mundo. Todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos do perdão do Senhor Jesus, precisamos nos batizar, porque o batismo é uma forma de dizer ao Senhor que estou arrependido, quero transformar a minha vida, quero me dedicar ao Senhor. Por isso há pessoas tentando reescrever a Bíblia, mas isso não será possível. Muitos arrogantes, incrédulos, ignorantes acham que se mudar algum trecho da Bíblia vai mudar o destino da humanidade, vai mudar o pensamento de Deus. Claro que não, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículos 35, que Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, não seja louco tentando mudar aquilo que Cristo disse, porque você vai ser condenado ao inferno. Talvez queiram reescrever a Bíblia para realizar coisas e não se sentir culpado por tal ação. Nós somos simplesmente meros mortais, condenados ao inferno. Estávamos condenados, mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, fomos resgatados por Ele. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Portanto, nós podemos entender que pessoas vão tentar de todas as formas manipular a palavra de Deus para o seu próprio prazer, para o seu bem próprio. Mas isso é um mal que estão causando contra si mesmos. Nós somos chamados pelo Senhor para cumprir uma missão. Como falei aqui, lá em Mateus 28, a partir do versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pessoal, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala-nos sobre as obras da carne e obras do Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora eu falo para você, será se eu tirar esse trecho da Bíblia e fazer essas coisas que está escrito aqui, Deus vai me aceitar? Claro que não. Porque está escrito aqui o que Deus está determinando que seja. Porque lá, na sua palavra, diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. Então não significa que se eu tirar esse trecho da palavra de Deus, vai mudar o pensamento de Deus, vai mudar as suas ordenanças.
Ele fala lá no versículo 22 do mesmo capítulo de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, se queremos realmente agradar a Deus, devemos nos submeter a Ele, à sua vontade, e viver de acordo com a sua vontade. Podemos até mudar as Escrituras e seguir os ensinos que nos agrada, mas esses ensinos não nos levará à presença de Deus. Na verdade, será maldição e nos levará para o inferno. Portanto, meus amigos, o que mais importa para nós hoje é buscar a presença do Senhor. Tem um velho dito popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Lembre-se sempre disso. Não procure ter boas intenções, procure ler a Bíblia e seguir o que Deus diz, sem questionar o que está escrito ali. Que Deus abençoe você nesse dia, que possa ser um despertar para o seu coração. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 60, nós podemos ver sobre a glória de Sião. A partir do versículo 18 diz: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho da lua, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristezas terão fim. Portanto, nós devemos confiar na palavra de Deus e seguir o que está escrito ali, porque Deus, com todo o seu cuidado, tem reservado e guardado essa palavra com todo o cuidado possível para que hoje pudéssemos ter acesso a ela e ver o que é a sua vontade para a nossa vida. Nós não devemos questionar o que está escrito, mas sim aceitar o que Deus está falando para nós fazermos ali. Porque Deus nos chamou para sermos templos vivos, pessoas separadas desse mundo, para levar a luz às pessoas que estão em trevas. Você que conhece Cristo, não tente questionar o que Deus está dizendo. Aceite o que Ele está falando para você e faça a sua vontade. Procure obedecer o que Cristo está falando para você, de ir por todo mundo, levar o evangelho de salvação, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o que Ele nos ensinou. Que Deus abençoe você.